Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Daremos continuidade aí ao nosso curso de Excel do básico ao avançado. Hoje trataremos aí sobre impressões, tá? Imprimir documentos no Excel, como que funciona, as suas configurações, todos detalhadamente. Para iniciar, para imprimir documentos você vem aqui na guia Arquivos, selecionar a opção Imprimir e vai abrir as configurações da impressão. Então, olhando aqui nesse documento, o que eu consigo visualizar? Eu consigo visualizar que eu tenho duas páginas para impressão. Eu consigo visualizar a quantidade de cópias que eu quero realizar. A impressora. Essas configurações eu vou estar explicando passo a passo. Tá? Então, voltando aqui na página inicial. Quando eu solicito aquela impressão, ele vai me trazer essa risca pontilhada aqui. Ó. Essa risca pontilhada ela identifica a quebra da sua página. Então eu tenho aqui, ó, entre a linha 49 e 50, a altura máxima da minha folha. E entre a coluna H e I, a largura máxima. Minha folha está configurada como A4. Se eu colocasse qualquer outro tipo de folha, automaticamente a largura ou a altura iria aumentar, de acordo com a configuração que eu colocasse. Nós vamos trabalhar aqui com a folha padrão A4. Então, olhando aqui, o que acontece? Os meus critérios para a entrega do presente nesse meu exemplo, até a coluna H vai ser impressa numa página. Então, tudo para a esquerda aqui vai ser impresso. O que tiver à direita já vai sair numa segunda página. Um atalho, em vez de você vir aqui em arquivo e imprimir, é você pressionar a tecla Ctrl e apertar P. Automaticamente vem para este local. Então, uma tecla de atalho, Ctrl P. Então, igual eu tinha falado, até na idade iria aparecer numa folha, e clicando aqui na setinha, a outra parte vai aparecer em outra folha. Como podemos ajustar isto? Aqui embaixo, aqui na parte aqui de dimensionamento, conseguimos visualizar a orientação de folha também. Tá? Então, passo a passo. Configurações de impressora. Essa é a minha primeira opção aqui. Eu tenho três opções. Imprimir planilhas ativas, imprimir toda a pasta de trabalho e imprimir seleção. O que é imprimir planilhas ativas? Aqui eu tenho vários exemplos. Eu estou trabalhando no exemplo 5.1. Eu tenho 5.2, 5.1, 4 e alguns outros exemplos. Então, quando eu ativo a planilha, eu estou na planilha 5.1 atualmente. Então, a minha planilha ativa é a 5.1. Então, se eu quero imprimir as planilhas ativas, eu vou imprimir apenas minha planilha 5.1, que no caso tem duas folhas. Caso eu queira imprimir todos esses arquivos aqui, ó, eu irei selecionar essa opção aqui, ó, imprimir todas as pastas. Ele vai me trazer aqui, ó, todos os conteúdos que eu tenho. Tranquilo? Uma outra opção que nós também temos é imprimir seleção. O que é imprimir seleção? Essa imprimir seleção, vamos supor que eu queira só imprimir esse conteúdo aqui, ó, critérios para entrega de presentes. Quero só imprimir ele, eu quero ignorar estes outros conteúdos à esquerda. Então o que eu faria? Eu selecionaria a tabela que eu queria imprimir, solicitaria uma impressão e na configuração ia colocar aqui, ó, imprimir apenas a seleção. Olha lá, ó, só uma página, uma de um, e somente o local onde eu selecionei. Então, imprimir seleção, vai imprimir a seleção que você realizar no documento. Então, lá, se eu queira imprimir apenas essa tabela aqui, Ctrl P, só a tabela que vai aparecer na minha impressão. Beleza? Então é um detalhe, imprimir planilhas ativas, eu imprimir o documento inteiro, imprimir seleção, apenas a seleção desse meu arquivo. Essas páginas, no meu documento eu tenho duas páginas. Se eu querer imprimir apenas a primeira página, eu coloco 1 para 1. Então, só a primeira página que vai ser impressa. Se eu colocar de 1 a 2 ou deixar em branco,
ele vai imprimir todo o documento. Caso eu queira imprimir, eu tenho aí 10 páginas para imprimir e eu queira imprimir apenas da quinta página até a sexta página, eu iria colocar a página 5 até a página 7. Então, eu imprimiria a página 5, a 6 e a 7, somente essas 3 páginas. Imprimir de um lado, imprimir dos dois lados e imprimir nos dois lados também. Então, o que é essas configurações? Se eu tenho aí 2 páginas e queira realizar uma impressão em 2 folhas diferentes, então a minha primeira página vai ser impressa numa folha A4 e minha segunda folha vai ser impressa numa segunda folha A4. Então seria essa padronizada aqui, ó, imprimir em um lado. Essa opção, imprimir dos dois lados, invertendo a página na borda longa, o que acontece? Essa minha parte que você está vendo aqui nesse meu documento sairia na frente da folha A4 e essa segunda parte sairia na parte de trás da folha A4. Mas para isso a impressora tem que ter o dispositivo de impressão frente e verso. Temos também essa parte de orientação aqui, ó, de agrupamento. O que é essa parte de agrupamento? Se eu quiser imprimir aqui 5 vias desse documento meu, de 2 páginas, 5 vias. Se eu selecionar essa opção agrupado, ele vai imprimir minha primeira e segunda página, depois ele vai imprimir minha primeira e segunda página novamente e repetir esse movimento 5 vezes. Ele imprime primeiro as 2 páginas para depois ir para a segunda cópia. Caso eu coloque desagrupado, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir todas as minhas 5 folhas, minha primeira folha 5 vezes, para depois imprimir a segunda parte 5 vezes. Beleza? Então vou deixar aqui agrupado. Orientação. Orientação tem de 2 maneiras, que é retrato e paisagem. O retrato é a folha A4 em pé. A paisagem você tomba ela e vira paisagem. Se utilizarmos aqui, ó, conseguimos economizar até uma folha. Todo o nosso conteúdo vai aparecer em apenas uma folha se colocarmos em paisagem. Temos aqui a parte de A4 também, a configuração de qual folha que você vai imprimir. Temos várias opções. Margens personalizadas, você vai organizar a margem esquerda, superior, direita e inferior. Então você consegue colocar as suas bordas. Ó. Então se eu colocar margens diferentes, sei lá, uma margem mais centralizada, vai dar um espaçamento maior aqui na borda. Vou voltar aqui para paisagem, para retrato. Gente... Então aqui, ó, eu adicionei na coluna O uma palavra conteúdo. E aqui na linha 71, eu coloquei uma palavra teste. Eu tenho aqui o meu limite de impressão, igual eu tinha mostrado naquela hora. E vamos ver aqui a nossa opção de dimensionamento. Como que ela funciona? Se eu coloco aqui sem dimensionamento, ela vai me falar, ó, você tem 3 documentos, você tem 3 páginas. A minha primeira página é essa aqui. A minha segunda, ela vai aparecer a palavra teste, que está lá na linha 70 e poucos. E vai ter um meu terceiro documento que vai ser o presente e lá na coluna O, a palavra conteúdo. Tranquilo? Coloquei essas 2 palavras de propósito para mostrar uma opção aqui, que veremos agora. Então tenho aqui, ó, ajustar planilha em uma página. O que é isso? Eu vou pegar aquelas minhas 2 colunas que está lá na coluna O e lá na linha 71 e trazer tudo para a primeira. Então vai transformar este documento de 3 folhas em uma folha apenas. Porém, a resolução não vai ficar dessa maneira. Ela vai diminuir o tamanho do seu conteúdo para caber numa página só. Ó. Tá vendo? Tanto ficou menor? Mas olha lá, a palavra teste coube e a palavra conteúdo também coube. Então, ajustar planilha para uma página, ela faz esse movimento. Temos também essas 2 outras opções. Eu tenho ajustar todas as colunas em uma página. Então, o que é esse ajustar todas as colunas em uma página?
Eu tenho uma coluna aqui, ó, O e J, que está em outra página. Então eu vou pegar todo esse conteúdo e vou fazer com que ele vire uma página só. Com que essa minha parte aqui, ó, da coluna A até a coluna O, apareça numa página só. Então, vamos lá fazer o teste. Ajustar todas as colunas. Então a palavra conteúdo, vai aparecer nessa página e a palavra teste vai continuar lá embaixo, porque eu ajustei apenas as colunas. Pode ser que quando vocês façam isso, a proporção de diminuição para aparecer a palavra conteúdo, acaba que os textos que estão na página de baixo acaba aparecendo nessa folha. Foi igual aconteceu aqui, ó, no retrato. A palavra teste, como a gente diminuiu o conteúdo aqui, a palavra teste acabou aparecendo nessa página também, tá? E eu também tenho ajustar todas as linhas. Quando eu faço ajustar todas as linhas, vai pegar a palavra que eu tenho lá embaixo, que estava na minha segunda folha, trazer ela para minha primeira folha. Estou ajustando toda a altura da folha. Porém, as colunas que estavam na linha da direita, lá, ó, continuam numa segunda página. Beleza? Em anexo, deixarei aí um documento PDF explicando passo a passo de cada um desses documentos. E até a próxima.